Antes de começar esse vídeo, eu queria lembrar vocês que eu moro em frente a uma avenida, então BRT, motos vão passar por aqui, mas nada vai comprometer a qualidade que vai ser colocada dentro desse vídeo. Então, vamos, sem mais delongas, falar sobre o nosso assunto de hoje. Olá pessoal, eu me chamo Arthur Bernardo, sou criador do canal Aula de Roteiro e não sei se vocês viram recentemente, eu lancei um vídeo sobre as 10 maiores novelas dos anos 2000 da Rede Globo e eu não sei se vocês repararam nesse vídeo, mas não tem nenhuma novela das 7, né? Eu coloquei apenas menções honrosas. Acontece que a gente tem boas novelas das 7 nos anos 2000, mas elas não se destacaram ao máximo para poder se tornar uma das 10 maiores novelas daquela década, né? Realmente o horário das 8 e o horário das 6 levaram tudo, né? Mas para a gente ser justo, eu queria trazer para vocês uma tier list sobre essas novelas, o que eu acho de cada uma dessas novelas das 7 da Rede Globo que foram exibidas na emissora nos anos 2000. Então, antes de começar, eu peço encarecidamente que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de falar de novela, se você gosta de debater sobre isso, vem com a gente que a gente tem um conteúdo muito legal, porque a gente fala de roteiro de cinema, a gente fala de roteiro para curta, série e outras cositas más. Bom, pessoal, quem cresceu nos anos 2000 sabe que as novelas da Globo, elas eram uma das nossas maiores opções em termos de qualidade. E em relação às novelas das 7, a gente tem novelas que voltam para um público muito mais voltado para comédia, para diversão. Você está chegando em casa, então é um horário que a gente está um pouco mais relaxado, que a gente está um pouquinho mais tranquilo. Então a gente quer simplesmente ficar de boa. A gente não quer uma trama muito angustiante, um drama muito forte, apesar de algumas novelas das 7 trazerem dramas muito fortes, poderem ser até novelas das 8, se bobear. Né? Tem sinopses até para novelas das 8, mas são novelas que para muitas pessoas são até mais bobas, eu desconsidero isso, eu discordo disso totalmente. Eu gosto muito da faixa das 7. Algumas das minhas novelas favoritas dessa década estão no horário das 7. Então, eu vou estar trazendo aqui para vocês essa tier list muito especial, falando a respeito de cada uma dessas novelas e o que a gente pode destacar de todas, né, em comum. Então, sem mais delongas, a gente tem aqui essas novelas e a gente tem também as opções. Aquela que for muito boa, a gente vai colocar na opção novelão. Tá? Realmente é uma novela que se destaca, é uma novela muito boa. É uma novela que é assistida e deu muito certo na época de exibição e também no Vale a Pena Ver de Novo, na exibição do Canal Viva e na repercussão geral do público até os dias atuais. Boa é aquela novela que foi ok quando passou, talvez não tenha tido uma reprise, mas é uma novela boa, tá? No que se propõe a ser as novelas das 7. Mais ou menos é aquela novela que não é mais, não é menos, e a gente sabe muito bem o que significa esse termo, né? Mais ou menos é quando fica no meio termo, uma novela mediana. Fraca, como o próprio nome já diz, é uma novela fraca, né? É uma novela que a gente não lembra tanto, e é uma novela que realmente faltou alguma coisa para ela bombar. E por último, mas não menos importante, a gente tem também o Melhor Esquecer, né? Melhor Esquecer é aquela novela problemática, aquela novela que não deu audiência, aquela novela que realmente não convenceu o público. Então eu acho que são novelas que a gente deixa lá no tempinho dela, tá tudo certo e tudo mais. Começando aqui com Uga Uga, né? Eu vou fazer na ordem, né? Elas estão aqui na ordem das suas estreias. Começando com Uga Uga. Bom, eu tenho memória de Uga Uga. Eu acho que quando passou era uma novela que bombava muito, né? Era uma novela que era divertida, ela era engraçada, ela tinha momentos interessantes. Confesso que algumas coisas envelheceram até um pouquinho mal, né? A novela é um retrato da sua época. Mas eu acho que é uma novela boa, não é uma novela que a gente olha e fala assim, caramba, né? Tirando o fato, né, de você ter
algumas coisas que realmente só funcionaram naquela época, eu acho que é uma boa novela, né? Eu vi já alguns outros críticos de televisão e até alguns canais no YouTube considerando o Gaúga como uma novela boa, né? Uma novela divertida para você sentar e assistir. Então, eu vou colocar o Gaúga aqui no boa, tá? O Gaúga é uma novela boa. Um Anjo Caiu do Céu, eu também tenho memória dela, mas de ser muito novinho, tá? E eu não lembro dela como uma novela boa nem como uma novela ruim, mas eu acho que só eu lembro dessa novela. Aliás, eu acho que eu só lembro dessa novela porque ela foi da minha época. Foi quando eu comecei a assistir televisão, foi quando eu comecei a ficar fissurado por esse universo. Mas eu tenho boas memórias do Caio Blá, como esse anjinho que caiu do céu, né? Eu lembro da Cristiane Torlone, até da Renata Sorrah fazendo essa novela. Mas como é uma novela esquecida, eu não assisti de novo, né? Eu acho, caramba, olha a moto que tá passando aqui agora. Tudo bem. Eu acho que eu vou colocar ela no mais ou menos. Porque não quero ser injusto, né? Eu não quero dizer que a novela é fraca, melhor esquecer. Eu não acho que seja uma novela ruim, tá? Mas também não acho que seja grandiosa o suficiente para ser, né, oh meu Deus, um anjo caiu do céu. Que é muito contrário de As Filhas da Mãe. As Filhas da Mãe eu vou colocar no melhor esquecer, porque As Filhas da Mãe foi uma novela problemática, uma novela que foi reduzida, apesar de ser dirigida pelo Jorge Fernando, que eu amo de paixão, eu sou muito fã de Jorge Fernando. Eu acho que As Filhas da Mãe é um elenco espetacular que foi desperdiçado em cena, né? E não sou apenas eu que estou falando isso, não. Eu acho que As Filhas da Mãe realmente é uma novela que, com o elenco que tinha, ela podia ter dado muito certo. Mas não foi o caso, né? Eu lembro que tem uma história que muita gente preferiu fazer As Filhas da Mãe para não fazer o Clone, né? Porque ninguém acreditava que o Clone daria certo, que o Clone seria a novela que foi, né? E hoje o Clone, para quem viu o Top 10, sabe que o Clone... Na verdade, o vídeo que eu fiz sobre as novelas dos anos 2000, quem assistiu esse vídeo sabe que o Clone se destacou muito. Então assista esse vídeo porque vocês vão ver como o Clone se destaca. Mas eu acho que As Filhas da Mãe é uma novela que não deu certo, deu problema, a audiência estava lá embaixo e melhor esquecer, tá? Desejos de Mulher. Eu lembro dessa novela com um pouco de carinho, tá? Porque eu lembro de ser pequeno e assistir essa novela, conferi alguns capítulos no Globoplay, né, para ver o que eu achava, né? Não assisti completo. Mas eu acho que, apesar de ter um elenco muito bom, Regina Duarte no papel principal, José de Abreu, Alessandra Negrini, Glória Pires, Edu Moscovis, Cássio Gabos Mendes, eu acho que é uma novela que se perde um pouquinho. Eu acho que ela vai um pouco para a inverossimilhança, são erros de roteiro ali que tem na novela como um todo. Mas não acho uma novela problemática, né? Eu acho uma novela fraca. Então, eu vou colocá-la aqui, tá? E aí a gente chega no Beijo do Vampiro. O Beijo do Vampiro, muita gente pensa que ele foi um fenômeno, mas na verdade ele foi um fenômeno entre as crianças. Ele não foi um fenômeno de audiência. E o Beijo do Vampiro é uma boa novela para crianças. É uma boa novela. Eu assisti alguns capítulos no Viva. É uma novela engraçada, uma novela divertida, uma novela nostálgica. E é lembrada até os dias atuais, né? Então tem um carinho muito especial no coração dos noveleiros dos anos 2000, principalmente das crianças que cresceram nessa época. A gente lembra muito da Cláudia Raia, da Débora Seco, Tarcísio Meira, Glória Menezes como a Zoroastra. Eu lembro muito bem Flávia Alessandra, ótima, como uma de suas lívias. Então acho que o Beijo do Vampiro merece ser a primeira novela colocada aqui no novelão. Tá? Eu acho que tem um apelo popular muito grande, é uma novela muito popular, mas tá tudo certo. Mesmo não tendo dado tanta audiência assim, mesmo não sendo um fenômeno como as pessoas pensam, é uma novela que é muito lembrada, é muito querida e acho sim que merece o título de novelão.
Kubanacan. Kubanacan começou com uma audiência lá em cima, mas se esticou tanto que a audiência foi caindo. E, cara, o Kubanacan eu costumo brincar que é o Dark brasileiro, né? Porque, cara, tinha muita coisa que não fazia sentido nessa novela. Mas o mais importante é que era uma novela muito divertida. Eu me diverti muito assistindo Kubanacan. Eu acho que dá pra você se divertir se você não levar a novela a sério. E tem o Pescador Parrudo, né? Que é o Marcos Pasquim. Tem vários elementos assim que compõem uma boa novela das 7, uma coisa icônica. Então, se você não levar a sério, se você achar que é uma novela que você vai assistir só pra você dar risada e ficar de boa no seu dia a dia, eu acho que Kubanacan pode sim, boa novelão. É icônico, eu vou botar no boa. Vou botar Kubanacan no boa. Né? Eu acho que merece um destaquezinho sim, mas não vou botar novelão não, porque não acho que tenham tantas novelas que sejam novelões assim, senão vai ficar muita novela, e tem umas novelas que eu gosto bastante aqui. Da Cor do Pecado é a maior audiência de novela das 7 dos anos 2000, é a primeira novela do João Manuel Carneiro na Globo e dispensa apresentações. Está todo mundo muito bem nessa novela. É um elenco, de certa forma, enxuto, né? Mas você tem grandes nomes ali como Lima Duarte, Araci Balabarian, você tem Guilherme Weber, Giovanna Antonelli, Thaís Araújo fazendo sua primeira protagonista na televisão brasileira. É um marco, porque eu acredito que essa seja a primeira protagonista negra da história da Globo, tá? Não sei, mas eu acho que realmente tem esse marco na novela. E tem a família Sardinha, tem coisas muito icônicas aqui no Da Cor do Pecado. Confesso que não é a minha novela favorita, tá? Dessa década. Eu tenho outras que eu gosto mais, mas eu acho que merece o título de novelão aqui também, dentre as outras que a gente está colocando aqui. Começar de novo. Eu vou botar Melhor Esquecer. Eu assisti o primeiro capítulo de Começar de Novo e eu confesso a vocês que foi puxado. Foi puxado. Não se desenvolve, não tem uma explicação lógica para o que está acontecendo. Parece que as coisas são muito jogadas. E eu lembro que na época que passou a novela teve uma audiência ruim, não bombou, né, entre as pessoas. Eu lembro que eu tenho o CD dessa novela até hoje, aqui guardado, aqui em casa. Mas é uma novela que realmente poderia ter sido melhor aproveitada. Mas eu acho que é melhor esquecer porque ela realmente é uma novela esquecida. Eu acho que é uma das novelas mais esquecidas dos anos 2000, né? Junto com Esperança, Sabor da Paixão, de outros horários, mas Começar de Novo é melhor esquecer. Eu acho que é uma novela que não fede, não cheira, não chega nem a ser fraca. Né? Então, melhor esquecer. A Lua Me Disse. Eu gosto muito de A Lua Me Disse. Muito, 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 muito. Podem me julgar. Eu gosto muito de A Lua Me Disse. Eu já vou colocar ela aqui como uma novela boa, até na frente do próprio Kubanacan. Eu acho que você tem uma novela com Adriana Esteves e Wagner Moura como protagonistas. É uma boa novela. O Marcos Pasquim saiu do óbvio porque ele fez um vilão aqui, então é um vilão muito convincente. A Zezé Polessa faz uma vilã muito interessante também, né, com uma camada psicológica muito boa. O Miguel Falabella acerta muito aqui nessa novela porque é uma novela das 7. E ele escreve muito bem comédia, né? Ele vem do Sai de Baixo, entregou Toma Lá da Cara no seguinte. Então eu acho que compensa. Eu acho que A Lua Me Disse foi uma novela que deu muito certo na época que foi exibida. Eu lembro que o último capítulo bombou, as pessoas comentavam muito na rua sobre o que estava acontecendo na novela. Eu sei que tem problemas em relação à época, mas de uma forma geral ela é uma novela muito boa. Então A Lua Me Disse, eu acho que é uma boa novela, tem o seu charme e deve figurar aqui na lista das boas novelas dos anos 2000. Bang Bang. Bang Bang é uma novela que, meu Deus, eu vi alguns capítulos no Globoplay. Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu. Assim, se você não levar a novela a sério, se você não levar que a novela, né, tipo... Se você não levar a novela a sério, você consegue assistir ela de boa. Mas eu tenho que destacar uma coisa muito interessante aqui em Bang Bang. No primeiro capítulo você tem uma animação narrando a história do Ben Silver, que é muito legal. É nível Hollywood. Eu gosto muito daquela animação que passa no primeiro capítulo, mas Bang Bang, no desenrolar dela, ela é muito ruim. Não tem como defender, não. Assim. Mas se você não levar a novela a sério, você até consegue assistir. Então vou colocar ela no fraco. Chegamos na minha novela favorita das 7 dos anos 2000, que é Cobras e Lagartos. E, na minha opinião, é a melhor novela da década das 7. Tá? Eu não acho que é a mais marcante, eu acho que a mais marcante é da Cor do Pecado, mas Cobras e Lagartos é uma novela muito boa. Ela é dramática e ela é cômica na medida certa, como eu disse anteriormente. É uma novela muito divertida. Eu não imaginava que ela era uma farofa na época que eu assisti. Eu assisti ela todinha quando eu tinha 12 anos. Assim. Eu corria para casa, eu estudava à tarde, eu corria para casa para assistir. Eu acho uma novela excelente no que se propõe a ser. O final... Tá, vamos considerar que o final pode ser uma coisa não muito legal. Mas eu gosto muito de Cobras e Lagartos. Eu acho que o Foguinho, na verdade, é o grande protagonista da trama. Em compensação, temos outros personagens também que se destacam muito, né? A própria Mariana Ximenes, o Duda, o Omar Pasquim, sem contar Leona, que é uma vilã que eu gosto muito, Estevão, que é um monstro, e Helenzinha, né? Nossa Thais Araújo arrebentando mais uma vez numa novela de João Manuel Carneiro. Então a gente tem aqui Cobras e Lagartos como excelente novela. Naquela época que eu assisti, na primeira vez, eu não imaginava que ela era uma farofa, né? Eu acho que eu já mencionei isso aqui, mas quando eu vi agora no Viva, nossa, que novela farofa, mas que farofa gostosa. Vamos combinar. Eu gosto muito de Cobras e Lagartos e acho que é uma novela assistível demais. Assim, eu gosto bastante. Pé na Jaca. Eu vejo que muita gente tem muito carinho por essa novela, mas eu tenho carinho enorme por Pé na Jaca. Eu gosto muito de Pé na Jaca, eu gosto muito do estilo de humor do Carlos Lombardi. Eu vou colocar no Boa. Vou colocar aqui no Boa. Atrás com o Kubanacan, porque o Kubanacan é mais icônico, mas eu gosto muito de Pé na Jaca. Eu lembro dos bordões até hoje, assim, o Arthur Fortuna. Murilo Benício está Eu acho que é uma novela que dava para você perceber que todo mundo ali fez muito bem, todo mundo se divertia em cena. O clima devia ser ótimo ali entre todos, porque você transmite isso no audiovisual. Quando o clima tá bom, quando as coisas estão boas no set, isso é transmitido pro filme, né? Pra série, pra novela e tal. Então acho que Pé na Jaca cumpre muito bem esse requisito em nos agradar. O Arthur Fortuna é o melhor personagem dessa novela, um dos melhores personagens do Murilo Benício, mostrando como ele tem versatilidade para comédia. Até hoje eu faço o Vanícia, o Dona Guilhotina. Eu acho excelente, tá? Mas é uma boa novela. Não chega a ser um novelão, mas é uma boa novela. BRT Passando. Sete Pecados. A primeira novela do Valcir, às 7 horas. Eu acho que Sete Pecados se estende demais para o que ela é. Eu acho que é uma boa oportunidade de ser uma excelente novela, mas que se perdeu ao longo do caminho. Apesar de eu gostar de Sete Pecados, eu não acho ao todo uma novela ruim, eu vou colocá-la no mais ou menos. Assim, na frente do Oscar do Céu. Porque eu acho que tem muita gente que tem um carinho especial por essa novela. Eu lembro que na época que passou eu gostei bastante, mas podia ter sido melhor. Talvez não é a melhor novela do Valcir, tá longe de ser a melhor novela do Valcir. Para mim, a melhor novela do Valcir é Alma Gêmea. Mas até nas 7 horas ele tem outras novelas melhores que Sete Pecados.
que foi substituída por Beleza Pura. E Beleza Pura é a única novela da Andréa Maltaroli que veio a falecer anos depois. Eu acho Beleza Pura uma boa novela, uma novela divertida, se propõe a ser uma ótima novela das 7. E lembro que na época que passou tinha uma certa repercussão, principalmente em relação a Isis Valverde. A Isis Valverde fazendo a Raquel, ela foi destacada assim, na novela. O núcleo era totalmente dela, assim, tipo, o destaque da novela foi muito positivo para ela. E acho que cumpre bem o seu papel. Eu gosto muito de Beleza Pura, mas em termos gerais eu acho uma novela mais ou menos. E até um pouquinho esquecida, né? Mas aí, mais ou menos. Três Irmãs. Eu vou colocar aqui na frente de As Filhas da Mãe. Que é melhor esquecer que essa novela existiu, gente, porque mais uma vez a mesma coisa que As Filhas da Mãe. Elenco espetacular, elenco excelente, mas foi uma novela muito fraca. Tinham cenas boas no começo, assim, entre a Vera Holtz, Cláudia Abreu. Tinha um elenco, cara, Vera Holtz, Cláudia Abreu, Carolina Dickmann, Marcos Caruso, Marcos Palmeira, Regina Duarte. Elenco de primeira, cara. E foi jogado no lixo, né? Mas assim, espero que eles tenham se divertido no set. Eu acho que isso daí pode funcionar. E por último, a minha amada e idolatrada, eu ia falar Salve Jorge, olha só, que também é minha amada e idolatrada, que tem a Flávia Alessandra nas duas. Mas Caras e Bocas, eu amo Caras e Bocas. Eu vou colocar aqui na frente do Beijo do Vampiro, porque é uma novela... Gente, como não se lembrar da novela do Macaco? Macaco Chico, que na verdade era uma macaca na vida real, Macaca Kate. Mas Caras e Bocas é muito boa. Novela muito boa, muito divertida na medida certa. O Valcir, ele se encontrou aqui no horário, né? A gente tem o auge do Valcir aqui no horário das 7 horas. Eu gosto demais dessa novela. E eu acho que ela tem uma das químicas mais notórias da TV brasileira em relação a protagonistas, porque a Flávia Alessandra e Movendo Salvador tem muita química em cena. E tem um elenco muito bom, né? Tem Beth Mendes, Elizabeth Savala, Débora Evelyn, tem Ari Fontoura, tem Du Moraes, tem várias pessoas que se destacaram muito bem nessa novela, principalmente Isabelle Drummond, né? Que vinha, né, sendo uma das crianças amadas dos anos 2000, que veio para Caras e Bocas e fez um papel muito bom na pele da Bianca. Miguel Rômulo também se deu muito bem nessa novela, foi muito bom. Então acho que tá todo mundo bem, uma novela muito boa, muito divertida. E eu acho que é isso, assim, eu coloco ela no novelão porque eu lembro que quando eu estudava à tarde, né, nessa época, eu também saía correndo porque eu queria ver Caras e Bocas porque era o meu momento de paz, assim, de diversão. Então, fica assim o nosso tier list, para ser justo com o horário das 7. Nenhuma dessas novelas entrou no top 10 das maiores novelas, mas elas têm o seu destaque. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse tier list, se você concorda com as nossas escolhas. E comenta qual é a sua novela das 7 favorita, qual novela merecia mais destaque. Eu aproveito para deixar os nossos cursos à disposição. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o roteiro audiovisual, a gente tem o Formação de Roteiristas do Roteiros e Narrativas. Eu dou aula de criação de personagens lá. E se você quiser escrever um curta-metragem, é só você me procurar, porque eu tenho um curso chamado Curta em Prática, onde eu auxilio você a escrever um roteiro de curta-metragem em apenas 2 meses. Tá bom? Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.